Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, verso 3 e 5. Estarei lendo. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele, os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Feche os teus olhos, por favor. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Deus Santo, Tu és bom. Tu és onipotente, onisciente, onipresente. Tu és santo, justo. Tu és amor. E nós estamos aqui na Tua casa para ouvir a Tua palavra. Que Teu Espírito Santo, meu Deus, me ajude. Que Teu Espírito Santo ajude a cada um que está me ouvindo. E que o Teu nome seja glorificado, Pai. Converta-nos. Transforma-nos. Faça-nos pessoas melhores. Faça-nos, meu Deus, neste momento, no nome de Jesus. E que a Tua glória possa encher, meu Deus, os nossos corações. No nome de Jesus, meu Deus, por favor, abençoe os ouvintes, para que eles possam se alimentar, para que eles possam compreender, para que eles possam crescer, ser exortados, edificados, para a glória do Teu nome. Glorifica o Teu nome, ó Pai, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Preste atenção, por favor. Preste muita atenção. Jesus, Ele que chama a atenção dos discípulos para determinada coisa. Jesus, Ele sai do templo, e quando Ele está à frente do templo, lá em Jerusalém, Ele instiga algo nos discípulos. Ele fala assim: está vendo? Olha lá, não ficará pedra sobre pedra. Não vai ficar. Esse templo será derrubado, destruído. Os discípulos, eles ficam um tanto quanto atônitos. E eles fazem a Jesus duas perguntas. A primeira pergunta é: quando ocorrerão estas coisas? E a segunda pergunta é: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus, Ele se vira para os discípulos e responde essas questões. A primeira observação que eu quero que você faça, por favor, é que Jesus está falando com os discípulos. O Jesus está falando com os seus alunos. Jesus está falando com as pessoas que o acompanharam durante anos. A palavra de hoje não é para quem não é crente. A palavra de hoje, ela não é para quem não é salvo. A palavra de hoje, ela não é para quem não é regenerado, para quem não tem um novo nascimento. A palavra de hoje, ela é para cristão. Sim, a palavra de hoje é para quem é crente. A palavra de hoje é para quem é discípulo de Jesus. Portanto, presta atenção. Se esta palavra, presta bem atenção. Se esta palavra que eu estou ministrando esta noite, esta mensagem, ela te gerar desconforto, te gerar inquietação, te gerar preocupação, se esta palavra te gerar medo, insegurança, se esta mensagem de hoje te gerar uma certa, aquela insegurança, fique preocupado. Doença espiritual. Presta atenção. Mas se esta palavra não te gerar nada, você ficar com sono, você
bocejar, dormir. Se essa palavra foi vazia para você, se essa palavra for indiferente, se essa palavra te gerar algo que você faz você desejar ir embora, olhar para o relógio toda hora, não é bom. Morte espiritual. Porém, se esta palavra te gerar alegria, se esta palavra te gerar satisfação, se esta palavra te gerar consolo, se esta palavra te gerar paz, se esta palavra te gerar ansiedade, se esta palavra te gerar desejo por Cristo, é bom. Você tem vida. A Bíblia Sagrada, ela tem como fundamento principal Cristo. Por que Jesus veio? Jesus veio para que você, eu, a humanidade, fosse comprada. Redenção. Nós estávamos mortos. Nós merecíamos o inferno. Você não é salvo porque você canta. Você não é salvo porque você prega. Você não é salvo porque você ora. Você não é salvo porque você jejua. Você não é salvo porque você tem anos na igreja. Não. Porque se fosse isso, seria por obras. Você é salvo porque Jesus morreu na cruz. Toda a palavra de Deus, ela tem um objetivo: salvar pessoas. E essa pessoa, ela passa a ser uma nova criatura. Ela passa a ter a regeneração. E essa pessoa começa a fazer parte da igreja de Cristo. A igreja de Cristo é chamada noiva. A noiva anseia algo, tem esperança de algo. O que será ministrado esta noite? Arrebatamento. Enquanto muitas igrejas, presta atenção, agora estão ministrando chaves, bênção, prosperidade, vitória, fogo. Aqui, em outras igrejas, se estão falando arrebatamento. Você não está aqui para arrumar emprego. Você não está aqui para ter promoção no serviço. Você não está aqui para ter portas abertas. Você não está aqui para ser exaltado. Você não está aqui para se aparecer. Você está aqui porque você é noiva. E o teu desejo tem que ser arrebatamento. Aleluia. Jesus, primeira coisa que ele fala, você tem que entender, porque quando Jesus começa a falar do capítulo 24, ele fala algo para os judeus e algo para a igreja. Eu quero tratar sobre a igreja. Eu vou falar algo para você que é muito importante para a tua vida. Quando Jesus começa a falar, a primeira resposta dele é para o templo de Jerusalém. Olha, que esse templo vai ser derrubado. E ele foi. Anos 70 depois de Cristo, o general Tito, ele destrói o templo de Jerusalém. Teve uma sedimentação, teve uma revolta dos judeus contra o governo romano. E Tito, o governador, o general de Roma, ele destrói Jerusalém. Ele destrói o templo de Jerusalém. Profecia cumprida. Jesus, ele fala a segunda resposta da vinda dele. O que você tem que entender? Jesus era judeu. Os discípulos, eles eram judeus. O exemplo dele foi um exemplo judaico. Como assim, pastor? Lá no livro de Mateus, capítulo 24, verso 32, ele fala assim, aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando os seus ramos se tornam tenros, se renovam, e as folhas brotam, próximo, sabeis que próximo está o verão. Igualmente, quando vides todas estas coisas, sabei que ele, Jesus, está às portas. O arrebatamento da igreja, Jesus assemelha como uma figueira para os judeus. Jesus está no outono. Aí ele fala, olha para a figueira. Olha as folhagens da figueira.
Olha como que elas estão se renovando. Olha como estão as folhas. Olhando para a figueira, ele sim. Próximo está o verão. Aí Jesus, parafraseando, ele diz assim: olha para a figueira. Quais são as figueiras? São sinais. Esses sinais que eu quero falar, ensinar, ministrar, colocar no teu coração, e que o Espírito Santo de Deus mexa nas estruturas dos doentes, mexa nas estruturas do que dormem, para que nós possamos acordar. Primeira coisa que Jesus fala, e a coisa que ele ensina, presta atenção: acautelai-vos. Outra palavra diz assim, presta atenção, tome cuidado. É Jesus que está dizendo, igreja, tome cuidado, atenção, zelo, presteza, sejam sóbrios. É Jesus que está dizendo, é o próprio Filho de Deus, é o Deus encarnado. Ele está dizendo assim, tenham cuidado. Mas o interessante é que Jesus não fala para ter cuidado dos sinais. Ele fala para ter cuidado, e lá no verso 4 ele fala: cuidado, para que ninguém vos engane. Jesus não está preocupado com os sinais, ele está preocupado que alguém possa te enganar. Jesus está preocupado que alguém possa fazer você desvirtuar do propósito da cruz do Calvário. O que Jesus fala? Eu vou mostrar para a igreja em 2017 os sinais do arrebatamento. Os sinais. O primeiro sinal que ele ensina, ele fala desta forma: muitos virão em meu nome. A escatologia histórica, ela ensina que todos os eventos de Jesus, eles já ocorreram. E eles estão certos. Ocorreram sim, parcialmente, de forma parcial. Já ocorreram guerras, fome, terremotos, falsos profetas. Mas o que Jesus está ensinando aqui? Que nesses últimos dias, nesse último tempo, nessa última hora da igreja, esses eventos vão se intensificar. Eles vão aumentar. Esses eventos vai ser um evento total e mundial. Não tem para onde correr. Não tem para onde ir. Esses eventos que Jesus falou, eles vão aumentar. Jesus está dizendo assim para você nesta noite: toma cuidado. Toma cuidado. 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 Primeiro sinal: existirão muitos falsos cristos. Muitos falsos cristos. Nos últimos tempos para cá, o que tem surgido de homens dizendo ser Cristo, homens que dizem que são a reencarnação de Cristo. Tem um australiano chamado Alan Miller. Eu peguei os que estão à tona. Tem o brasileiro Álvaro Teis, que é o Henrique Christie. Tem o russo Sergei Torov. Esses homens e os demais outros, como também o porto-riquenho José Luiz Miranda, vocês falam assim, vocês podem olhar assim e dizer assim: pastor, isso é bobagem. Esses homens têm milhares de seguidores. Esses homens têm igrejas. Não entendi. Esses homens, eles vão para a mídia, para canais de televisão, fazer entrevistas. Esses homens, eles estão levando multidões com eles. O russo, ele é chamado de Jesus da Sibéria. Alan Miller é o Jesus australiano. E o Henry Christie, que muitas pessoas olham para ele e falam que ele é louco, ele tem vários seguidores, inclusive mulheres.
Esses homens, eles levam multidões. Multidões sendo enganados. Multidões se perdendo. E creem de forma absoluta que Ele é Jesus. O segundo sinal que Jesus nos ensina: ouvireis guerras e rumores de guerras. Se levantará nação contra nação, reino contra reino. Se o ímpio, ele entrar na porta dessa igreja e ele fizer um descaso desta palavra, eu não me importo. Sinceramente. Mas como assim, pastor? Se eu não quero a salvação dele, você vai entender o que eu estou dizendo. Se vier entrar uma pessoa aqui que não crê em Jesus e falar, esse menino é doido, está falando bobagem, eu fico menos preocupado. Mas como a igreja não está entendendo o que Jesus está dizendo, como a igreja brasileira está dormindo, ocorreram várias guerras. A Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, ela foi lá na Europa. Teve a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, que foram países que guerrearam. Mas entenda o que eu vou dizer. As consequências da Primeira Guerra foram devastadoras. Houve fome, houve peste. Os alemães perderam, fizeram o Tratado de Versalhes, impuseram sanções aos alemães e eles não engoliram aquilo. Ocorreu a Segunda Guerra Mundial. Sabe quantos países envolvidos na Segunda Guerra Mundial? Mais de 70 países envolvidos na Segunda Guerra Mundial, inclusive o Brasil. Milhões de crianças, de homens e mulheres morreram. Judeus, negros, pobres, soldados morreram na Segunda Guerra Mundial. Quando teve a Guerra Fria, eles pensaram, agora o mundo vai ter um momento de paz. Guerra no Iraque, guerra na Nigéria. Teve tantas guerras no Oriente Médio e na África que talvez você não possa nem imaginar. Muitas pessoas morreram. Muitas pessoas morreram. E agora, o presidente dos Estados Unidos da América, junto com o norte da Coreia, aquele rapaz da norte da Coreia, aquele imperador, aquele governador, ele tem uma bomba que é maior e mais potente que foi jogada no Japão. A bomba de Hiroshima. E essa bomba, quando ele faz... Presta atenção, a igreja está dormindo. Esta bomba, quando ele faz testes, esta bomba passa sobre países. Nós estamos a ponto de viver uma próxima guerra. Nós estamos a ponto de viver uma catástrofe mundial. O presidente dos Estados Unidos já alertou, ele já revidou o que estas bombas podem gerar. Fome. Sim, fome. Fome. É por isso que Jesus fala do próximo sinal. Fome, terremoto e pestes. Aí você lê lá no contexto, vários lugares. Nunca vivemos uma iminência de ocorrer mais fome. Nunca vivemos a iminência de vivermos mais doenças. Doenças biológicas. Coisa que o homem não pode evitar. Que simplesmente o ar já te contamina. Jesus fala, terremotos. Presta atenção. Nos últimos 30 anos, os terremotos, porque a escatologia histórica fala, não, terremoto sempre houve, mas Jesus está dizendo de intensificar, aumentar. Nos últimos 30 anos, os números de terremotos, eles aumentaram em lugares, em proporção
9,91 graus. Você sabe o que isso faz num país? Balança toda a estrutura de um país. Terremotos na Ásia, terremotos no norte da América, terremotos na Europa, terremotos aqui no Chile, do nosso lado, terremoto agora no México, furacões. Olha só o que aconteceu com a Flórida. Devastou. Sinais, esses sinais estão aumentando. E Jesus está dizendo assim, ó, acautelai-vos, tome cuidado. Cuidado, igreja. Atenção, selo, povo de Deus. É momento de acordar, é momento de ter selo. Cuidado, é prestar atenção. Nós estamos vivendo isso que Jesus falou. A nossa geração é a geração mais próxima de Jesus. Aleluia. Jesus fala de outros sinais. Ele fala sobre a perseguição de cristãos. Hoje no Brasil, irmãos, é gostoso ser cristão. Nunca vi uma época de uma igreja tão inchada. E o povo está dizendo que é avivamento. Avivamento é mudança de comportamento. Quem peca não peca mais. Avivamento não é pular com o pé só. Isso nunca foi avivamento e nunca vai ser. Avivamento é arrepender de pecado, é se converter de maus caminhos. Não adianta pular com o pé só e ser uma pessoa enrolada na dívida, ter a língua arrastando no chão. Não adianta ter a saia grande, mas não amar o próximo. Avivamento é mudança de comportamento. Jesus fala assim: mortes, perseguições. O Estado Islâmico, eles têm matado vários cristãos. E eles são tão ousados que eles colocam os vídeos arrancando a cabeça de cristãos, arrancando cabeças com facas menores. Quantos cristãos agora estão morrendo lá no Oriente Médio? Quantos cristãos agora estão morrendo lá na África? Chegaram ao Brasil. Se não chegaram, vão chegar ao Brasil. Aí nós vamos ver isso que Jesus fala. E surgirão muitos escândalos. Irmãos, isso é bem gozado. Porque o certo era ser assim, ó. Onde tem um escândalo, não era para ter um cristão. Mas nós vivemos uma época tão difícil que onde o cristão chega, chega o problema. Onde o cristão chega, chega a picuinha. Onde o cristão chega, chega o disque-me-disque. Onde o cristão chega, chega a fofoca. Onde o cristão chega, chega a baderna. Escândalos na mídia. Escândalos na família. Escândalos dentro da igreja. Escândalos fora da igreja. Escândalos. 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 Nunca vivemos uma época com tantos escândalos na igreja. As pessoas chegam até você e falam: sabe que você é cristão, sabe que você ama Cristo. Aí ela fala assim para você: você viu o que aquele crente fez? Quem nunca ouviu isso? Quem está aqui embaixo nunca ouviu um negócio desse? Você viu o que aquele crente fez? Você viu o que aquela irmã fez? Aquele rapaz não é crente? Quem está aqui debaixo desse teto e nunca ouviu isso? Aquele rapaz não é crente? Mas aquela pessoa não é crente? Você não consegue encontrar argumentos, porque a pessoa ela comete uma falha tão grande, o escândalo dela é tão vergonhoso, que você não consegue encontrar argumentos. A única coisa que você deve falar é o seguinte: Jesus é perfeito, nós somos falhos. Porque os escândalos de hoje, presta atenção, nós vivemos numa época de tantas pessoas que têm cara de pau, que quando a pessoa fala assim: mas não é cristão? Não é crente? Uma pessoa chegou em mim no serviço e falou assim: mas... Robson, eu falei: pois não, mas... aquele rapaz não é crente? Eu falei: é. Mas pode agir assim? Eu falei: não pode. Mas por que ele está fazendo assim? Porque tem rótulo. Eu faço assim? Não, rótulo. Ele tem uma capa.
Cristão não é. Mas pastor, isso é um absurdo. Não, eu não posso dizer que a atitude dele, de falar palavrões, ficar mexendo com a mulher do próximo, seja uma atitude cristã. Com uma aliança enorme no dedo. Eu não posso dizer que é cristão. Pode ser tudo, menos cristão. Escândalos. Jesus fala, escândalos. Todos os tipos de escândalos. Escândalos com dinheiro. Escândalos com adultério. Escândalos com falsas pregações. Escândalos de tudo quanto é forma. Desde o menor até o maior. Jesus fala acerca dos falsos profetas. São Paulo está se tornando a capital dos falsos profetas. Essa cidade, ela está se tornando a capital da heresia. Eu nunca ouvi tantos homens falarem que para ser salvo tem que fazer isso ou aquilo. Tem templos que você entra, cantam 10 louvores, agora vamos para a palavra. Vira para o pregador e fala, o Senhor tem 5 minutos. Aí o pregador fala, Pai do Senhor, e começa todo mundo a pular de um pé só, dizem que isso é um som de Deus, e vai rodando e vai pular aquela insanidade, aquela loucura, eu não consigo, é aquele negócio, irmãos, que você não consegue entender. Tem pessoas que estão cuspindo, presta atenção, cuspindo na boca de outras pessoas para serem curadas. Tem pessoas dizendo que demônios estão na panela, que o demônio está na caixa d'água, que o demônio está no motor do carro. Tem pessoas dizendo, olha, passa pela porta de Manassés, paga R$1.000 que a bênção vai chegar. Nunca vivemos uma época de tanta barganha com Deus. Uma época que, se você fizer isto, você é salvo. Se você agir desta forma, você é salvo. Salvação é regeneração. Jesus ensinou dessa forma. Arrependei-vos, que o reino do céu chegou. Quando ele olha para Nicodemos, ele fala, é necessário vós nascer de novo. Aquele que não nascer da água do Espírito não tem parte no reino do céu. Salvação é nascimento do Espírito Santo de Deus. É ser uma nova pessoa. É quem mente não mente mais. Quem se prostitua não se prostitua mais. Quem que era homossexual e praticava esses atos, não pratiquem mais. Presta atenção. Olha só. Ideologia de gêneros. Olha que querem colocar nossas crianças de goela abaixo. Vi uma reportagem que na certidão estava sexo desconhecido. E quando saiu essa matéria de cura gay, isso foi uma grande jogada. Mas presta atenção. Eu vi cristãos colocando bandeiras, dizendo respeitem ele. Nós amamos quem pratica pecado, mas pecado não é para ser conivente, pecado não é para concordar, pecado não se passa a mão na cabeça. Quem pratica o roubo, fornicação, adultério, mentira, feitiçaria, atos homossexuais, vai para o inferno, não tem meio termo. Falsos profetas. Nunca vivemos uma época. Quem aqui tem mais de 50 anos na igreja nunca ouviu tantas pregações que não consegue se alimentar? A pessoa vem para a igreja e fala, o que ele pregou? Ah, não sei. Teve um rapaz que chegou até determinada pessoa e falou assim, eu fui no congresso, foi? Como que foi lá? Ah, até a parte da música foi bem, depois o rapaz pregou o quê? Ah, pregou. Não sei. Palavra. Falsos profetas. E o que esses falsos profetas, eles geram dentro da igreja?
geram pessoas frustradas. Porque começa a prometer um monte de coisa que não é de Deus. Se não é de Deus, Deus não cumpre. E a pessoa se chateia com Deus. Mas Deus não tem nada a ver com a boca desses homens mentirosos. Próximo sinal. Multiplicação da iniquidade. O pecado hoje, irmãos, o que é pecado? Hamartia. É errar o alvo. A pessoa que está rebeliada contra Deus. Nós nunca vivemos uma época que o pecado se multiplica de uma forma estrondosa. O pecado, irmãos, o pecado, ele é tão latente, ele é tão visível. O pecado, ele é tão claro. Mas o pecado, ele não está da porta para fora da igreja. Paulo fala assim em Romanos capítulo 2, verso 2. Capítulo 2, 12, verso 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vosso... O que Paulo está dizendo ali? Na renovação do vosso entendimento. Que a tua mente tem que ser a mente de Cristo. A tua mente tem que ser a mente do Espírito Santo. Não é você que tem que se moldar com este mundo imoral. É você que tem que transformar este mundo através do seu comportamento, sua postura, o seu falar, o seu caminhar, o seu jeito, o seu trato. Mas o que acontece hoje? O pecado está se enraizando dentro das igrejas. Hoje, em cima dessa palavra, há igrejas, eu não posso generalizar, mas há igrejas inteiras que não estão esperando o arrebatamento da igreja. Há igrejas inteiras, que não estão se preocupando com o arrebatamento da igreja. Há igrejas inteiras que não desejam o arrebatamento da igreja. Há igrejas evangélicas, na totalidade, que não querem que Jesus volte agora. Não desejam a volta de Jesus. Pastor, o que o senhor está ensinando? Igreja, olhe para a figueira. Olhe para a figueira. Olhe para os sinais. Eles estão se intensificando. Eles estão aumentando, meu Deus. Olhe para a figueira. A figueira está balançando as suas folhas. Está dizendo assim: eu estou às portas. Eu estou voltando. O meu povo está dormindo. O meu povo está doente. A figueira vai para um lado e vai para o outro. E o povo está estático, parado, sono. Se o teu sentimento agora, presta atenção, se o seu sentimento agora for qualquer um, menos o arrebatamento da igreja, tem algo errado. Se o seu sentimento agora for qualquer outro, mas que não for o anseio pelo noivo, algo está errado. Se o seu sentimento agora for de desconforto, não, ele não pode voltar agora. Não, não estou preparado. Eu não estou preparado. Se ele voltar agora, não, Jesus, não volta agora não, Jesus. Porque eu tenho que terminar minha faculdade. Eu tenho que trocar minha casa. Eu tenho que comprar meu carro. Se o seu sentimento agora for qualquer outro, menos que Jesus volte agora, algo tem que mudar na tua vida. Presta atenção. Se toda essa palavra acerca dos sinais não te fez nada, você não sentiu nada, para você foi indiferente, você entrou e vai sair vazio. Pastor pregou sobre o quê? Ele falou que Jesus vai voltar. O quê? Ele falou que Jesus vai voltar, que Jesus está às portas. Ele falou sobre uma figueira e comparou os sinais com aquela figueira. E você? Estou da mesma forma. Estou sendo do mesmo jeito. E os pecados, você arrependeu? Não. E aquela pessoa que você magoou, você vai pedir perdão? Não. E aquela dívida que você não quis pagar? E aí, tocou no coração para pagar, para ficar incerto com os homens lá fora? Não. Como você está? Eu estou doido para ir embora. Está calor, vou assistir Faustão. É Faustão que passa agora? Faustão, Gugu, Silvio Santos. Eu quero ver as pegadinhas do Silvio Santos. Algo errado. É algo errado. Eu vou te explicar o que é uma noiva. As irmãs sabem bem disso aí. Se tem algo que a noiva mais aguarda, é o dia do casamento.
Se tem algo que a noiva mais aguarda, é o dia do casamento. A noiva, ela tá numa ansiedade para se arrumar. Irmãs, vocês sabem o que eu estou dizendo, irmãs? Para quem casou aqui, irmãs, pô, colocou aquela roupa branca, pegou o buquê, e estava toda ansiosa, estava toda preparada. Eu já estava imaginando de que forma que ia chorar. Ah, eu vou levar um lencinho. Tem gente que é para chorar, é mais assim, ó. O pastor não, o pastor já pega. O que está acontecendo com a igreja brasileira? O que está acontecendo conosco? Nós vemos a igreja para receber. Oh meu Deus, eu estou passando prova. Quem está passando prova? Quem está lá na Arábia Saudita, falando de Jesus, correndo nas cavernas. Porque se o Estado Islâmico pegar, vai cortar a cabeça. Quem está passando prova por Jesus é quem está padecendo fome na Nigéria. É quem está há dias orando para Jesus salvar um africano. Sabe qual que é o grande problema? É que a igreja não está sendo alimentada com arrebatamento. Duas alternativas eu trago nesta noite. Ou os pastores, eles não sabem falar sobre o arrebatamento e sobre os sinais, ou eles não sabem, ou é porque eles não estão preparados. Eu vou falar algo que eu não estou preparado? Eu vou falar algo? Eu não vou falar isso não. Duas alternativas que eu dou. Olha os sinais! Olha a guerra! Rumores de guerras! Olha os falsos cristos! Olha os terremotos! Olha as fomes! Olha as pestes! Olha os falsos profetas! Olha as pessoas se escandalizando! As pessoas se enganando! Olhem para a figueira! Ele está à porta! Jesus está voltando! Olha, igreja de Parque Guaianazes! Olhem para a figueira! Olhem para a figueira! Olhem para quem vai voltar! O teu sentimento não pode ser maior do que isto! O teu coração não pode estar em outra coisa a não ser isto! O coração pegado nas coisas materiais, terrenas! No céu, presta atenção! No céu nós vamos ver Abraão, o patriarca. Nós vamos ver Jacó, que lutou contra o anjo. Jacó, nós vamos estar junto com Jacó. Davi, irmãos, irmãos, nós vamos ver Davi, irmãos. Nós vamos estar junto com Davi, nós vamos estar com Elias. Eliseu. Nós vamos estar juntos de Pedro, João, Tiago. Nós vamos ver o apóstolo Paulo. Nós vamos ver Timóteo, Tito. Nós vamos falar com João. João, como foi aquela visão na ilha de Pátimo, João? Policarpo, John Wesley, Martinho Lutero, John Calvin, todos esses grandes homens nós vamos ver, nós vamos tocar. Miguel, Gabriel, e tudo isso nós vamos vê-lo, tocá-lo, cheirar o cheiro perfeito de Jesus. Mas o seu sentimento não pode ser maior do que isto. Nós vamos tocar nas mãos furadas dele. Ele vai mostrar o lado da lança. Ele vai falar assim: agora vinde, bendito do meu Pai. Ele vai nos mostrar para o Pai. Ele vai te mostrar para o Pai. Esse Deus que você se ajoelhou no teu quarto e quantas vezes você chorou, você gemeu, é Ele que você vai ver. É Ele que você vai ver.